Amados, nós começamos hoje uma série de mensagens. Na verdade, eu não posso nem chamar de série, é uma minissérie. É uma série de 2 mensagens só. É verdade que não dava para esgotar esse assunto em uma só mensagem. Hoje nós vamos expor o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1 até o capítulo 4, verso 7. Mas antes de nós trabalharmos o texto, eu preciso deixar bem claro que praticamente 100% do que eu vou falar hoje aqui é resultado da exposição do saudoso pastor Timothy Keller sobre o assunto, sobre o ego. Quando você lê um texto, se 3 pessoas lerem o texto do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, talvez os 3 vão expor o texto de forma muito semelhante, mas talvez um possa optar em aplicar sobre o comportamento do pai, outro possa optar em trabalhar a aplicação sobre o comportamento do irmão mais velho, e ainda outro pode aplicar sobre o comportamento do irmão mais novo, e outro ainda pode falar sobre os 3. Então, quando nós lemos um texto, nós expomos o texto, entendemos o texto, mas você pode escolher o enfoque para aplicar. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Timothy Keller ele vai tratar a questão do ego no texto que nós vamos ler. Então, quando você me ver falando, se um dia você ler o livro Ego Transformado, que tem o mesmo nome da mensagem, talvez você vai falar, nossa, mas eu ouvi isso aí. Lógico que você ouviu, eu aprendi com ele. E não tenho problema nenhum em dizer isso. E se você ainda não leu, depois você lê. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Amém, queridos? Tendo dito isso, vamos ler o texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 21. O texto diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Capítulo 4. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores? É que sejam fiéis. Contudo, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, porque a minha consciência em nada me acusa, nem por isso sou inocente. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes do tempo. Esperem que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções de cada coração. Então, cada um receberá de Deus a sua recompensa. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, pelo bem de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ir além do que está escrito. Assim, ninguém se glorie de um homem em detrimento do outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? O apóstolo Paulo está explicando qual era o problema da igreja de Corinto. Era uma igreja que era muito privilegiada. Ela tinha sido discipulada por Paulo, tinha sido discipulado por Cefas, que é Pedro, tinha sido discipulado por Apolo, que era um pregador extremamente eloquente. Ao invés dessa igreja se alegrar pela multiplicidade de pastores que ela tinha, essa igreja se aproveitou de pastores diferentes uns dos outros e formaram facções nessa igreja. O grupo que era de Paulo, o grupo que era de Apolo, o grupo que era de Pedro. E eles usavam essas relações como trampolim para o seu próprio orgulho. Pois uns diziam, não, eu sou de Pedro. Nós podemos imaginar isso. Algumas pessoas dizendo, não, eu sou discipulado por Pedro. Pedro andou com Jesus o tempo todo. E outro diria, cara, mas você quer comparar Pedro com Paulo? O que Pedro escreveu perto de Paulo? Enquanto Pedro ficou só em Jerusalém, Paulo evangelizou toda a Ásia. E aí um terceiro grupo se levantava e dizia, mas quando seus pregadores pregam, dá vontade de dormir. O meu Apolo, quando prega, todo mundo fica atento.
Porque você sabe, né, irmão, que Paulo pregou de um jeito que deu tanto sono que um rapaz morreu porque dormiu e ele precisou ressuscitar o cara. Mas Apolo era um pregador eloquente. Então as pessoas se voltaram para facções que traziam divisões dentro da igreja, e Paulo vai dizer que a raiz desse problema era o orgulho e a vanglória. Olha o que Paulo diz no verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. E aí, verso 6 do capítulo 4. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, pelo bem de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ir além do que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Paulo mostra que o problema da igreja de Corinto é o orgulho e a vanglória, trazendo assim a discussão do que eles precisavam para resolver esse problema. E o que eles precisavam para resolver esse problema é humildade. E quando nós falamos de humildade, não tem como nós não levantarmos o assunto da autoestima. Todo tempo nós estamos falando sobre autoestima. Numa roda de amigos, numa terapia, estamos falando sobre autoestima. No passado, as culturas tradicionais, elas diziam que o hubris, a palavra hubris é a palavra em grego para soberba e orgulho. As culturas tradicionais diziam que o problema da sociedade era o orgulho. Por detrás dos problemas familiares, por detrás dos problemas morais, por detrás das divisões e das guerras, as culturas tradicionais diziam que estava o orgulho impulsionando, dando sustentação para todos os problemas da sociedade. Mas a sociedade moderna inverteu a lógica. Para a sociedade moderna, o problema não é a autoestima elevada. Para a sociedade moderna, o problema está na baixa autoestima. Então nós vamos ver nas escolas, vamos ver nas discussões políticas, que uma pessoa rouba porque ela tem problema com autoestima. Uma pessoa que está aprisionada, ela foi aprisionada e cometeu algum problema moral, mas a base do problema moral é a baixa autoestima. Então nós vamos ver que se tornou popular as intervenções na internet, seja por um influencer ou seja na escola, como podemos fazer para que o ser humano se sinta melhor. Porque se nós conseguimos fazer ele se sentir melhor, se nós conseguimos dizer para ele que ele é mais do que ele pensa, então talvez possamos resolver os problemas da sociedade. Uma entrevista, na verdade uma publicação da psicóloga Laura Slater, em 2001 para o New York Times, ela vai dizer que em 3 pesquisas feitas nos Estados Unidos, ficou comprovado que a baixa autoestima de uma pessoa causa 0 ou quase 0 problema para a sociedade. Que o problema é muito mais grave para a sociedade alguém com autoestima elevada do que alguém que tenha um problema de baixa autoestima. E ela vai dizer que a sociedade não está pronta para essa discussão, porque está tão inculcado na cabeça das pessoas atualmente, que o problema é que você precisa se sentir melhor, porque se você se sentir melhor, você não vai fazer coisas ruins, você não vai abandonar sua família, se você se sentir bem, você não vai roubar se você se sentir bem. E ela disse, isso comprovadamente não é uma verdade. Uma pessoa orgulhosa é muito mais perigoso para a sociedade. Agora, por que hoje nós mudamos a abordagem? Porque é mais fácil. É menos doloroso chegar para uma pessoa e dizer a ela, o que você precisa é se sentir melhor. Porque aí nós investimos tempo em melhorar a autoestima das pessoas, dizer que elas são boas, dizer que elas são incríveis. Quantos mantras você vai ver na internet, pessoas dizendo, olha no espelho e diz, eu sou incrível, eu sou maravilhoso. Porque acredita-se que o problema é esse. Nas sociedades tradicionais, quando a pessoa falhava, ela era corrigida, o erro era apontado, e muitas vezes ela era disciplinada para que ela pudesse voltar a ter boas atitudes. Mas o apóstolo Paulo mostra uma abordagem completamente diferente. Nós vamos perceber que ele vai trabalhar a ideia do ego humano como tanto um extremo quanto o outro não resolvem o problema do ser humano.
Paulo vai tratar 3 assuntos aqui. Ele vai falar sobre a condição natural do ego humano. Ele vai falar sobre a visão transformada do eu, que ele descobriu por meio do Evangelho. Em terceiro, ele vai falar sobre como alcançar uma visão transformada do eu. Hoje nós vamos falar sobre a condição natural do ego humano, e depois nós vamos falar sobre a visão de um ego transformado, de um eu transformado, para na semana que vem nós falarmos como alcançamos uma visão transformada, amém? Então você não pode faltar na semana que vem, porque essa mensagem começa hoje, mas termina só domingo que vem. Vamos falar sobre a condição natural do ego humano. Verso 6 do capítulo 4. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, pelo bem de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ir além do que está escrito. Assim ninguém se glorie de um homem em detrimento do outro. Normalmente a palavra orgulho era a palavra ubris. Mas o apóstolo Paulo, e só o apóstolo Paulo, não vai usar a palavra grega ubris para se referir ao orgulho. Ele vai usar o termo físio. A palavra físio, que dá origem à palavra fisiologia e tantas outras, ela tinha a ideia de um órgão distendido, a ideia de um órgão inflado. Então, quando o apóstolo Paulo usa a palavra físio, o que ele está dizendo para os irmãos aos coríntios é: ninguém se enche, ninguém se infle em relação ao outro irmão. Embora a palavra foi traduzida por orgulho, e de fato ela significa orgulho, ao trocar a palavra, e só ele vai usar essa palavra, ele vai usar essa palavra 5 vezes aos Coríntios, e ele vai usar essa palavra 1 vez em Colossenses, e nenhum outro escritor do Novo Testamento irá usá-la. Então ele estava dizendo: ei, você está muito inchado, você está muito inflado, não se infle. E quando ele fala isso, ele apresenta a realidade do ego humano. Porque quais são as realidades do ego humano quando olhado pela perspectiva de que o ego ele é inchado? A primeira coisa que percebemos é que o ego ele é vazio, que o ego ele é dolorido, que ele é atarefado e que ele é frágil. Ele é vazio porque ele está distendido, porém sem substância. O ego do ser humano está sempre buscando alguma coisa para se sentir bem. Ora ele está buscando isso na religião, ora ele está buscando isso no trabalho, ora ele está buscando isso num relacionamento, ora ele está buscando isso numa nova visão, numa nova filosofia, mas ele não para de buscar, porque o ego humano, ele é vazio. Mas ele não é só vazio, ele também é dolorido. Irmãos, eu estou aqui ministrando para vocês, e eu não estou aqui pensando como o meu joelho está fazendo um bom trabalho hoje. Nossa, hoje meus dedos do pé estão incríveis. Estão me dando todo o apoio que eu preciso. Olha, de verdade meu joelho hoje está... Não penso isso. Você só pensa no membro do teu corpo quando ele está doendo. Ah, irmão, se o joelho estivesse doendo hoje aqui, eu estaria pensando: acho que eu vou começar a pregar de cadeira. Eu acho que eu vou arrumar um banquinho para pregar, porque meu joelho está muito dolorido. Mas eu não estou preocupado com meus joelhos, porque eles não estão doendo. Mas o ego está sempre dolorido. O ego está sempre preocupado com o que pensam, e se não está preocupado com o que pensam dele, ele está preocupado com o que você mesmo pensa de si mesmo. Ele está sempre chamando a atenção. Terceiro, o ego, ele é atarefado principalmente em 2 questões: a comparação e a vanglória. Nós temos que lembrar que no verso 6 ele vai dizer: ninguém se orgulhe. Mas ele não está dizendo não só se orgulhe, ele está dizendo ninguém se orgulhe em detrimento do outro. Porque o orgulho, ele é por definição competitivo. Ninguém se orgulha de ser rico. Orgulha-se de ser mais rico do que alguém. Ninguém se orgulha de ser bonito. Se orgulha de ser mais bonito do que alguém. Se todo mundo fosse igualzinho, irmão, não ia ter ninguém se orgulhando da beleza, porque não tem como comparar. Porque o orgulho é por definição competitiva. Uma pessoa com uma compulsão sexual por alguém, ele pode fazer de tudo para ter uma mulher, porque ele está desejoso por ela. Uma pessoa orgulhosa pode procurar uma mulher sem ter nenhuma vontade de ter nada com ela, mas só para provar que pode. Uma pessoa por avareza pode virar à noite trabalhando e buscando, porque ele quer ter mais, e quando ele tiver tudo que ele desejou ter, se ele for orgulhoso, ele ainda vai querer ter um pouco mais, porque tem alguém que ainda tem mais que ele. Quantas vezes maculamos a nossa alegria
porque estamos nos comparando com o outro. A pessoa ama a casa que tem, mas de repente ela visita um amigo, e quando ela volta para a casa dela já não é mais boa como antes. Ela está tudo bem com a família dela e com os filhos dela, mas quando ela vê outro tipo de filho, outro tipo de criação, ela começa a ficar insatisfeita com a tua própria família. E nós nem precisamos nos esforçar para perceber isso em nós. Eu contei aqui dias atrás sobre a minha experiência com 18 anos de idade, sonhando em ter um carro, e tinha um carro específico que eu queria ter. E aconteceu alguns movimentos, eu consegui ter esse carro, estava super feliz, fui fazer meu primeiro passeio com ele, parei no semáforo, inconscientemente olhei para o lado, tinha um outro carro, e eu falei, eu queria ter esse carro ali. Daqui a pouco eu voltei e ouvi uma voz dentro de mim, era a minha voz mesmo dizendo, seu idiota, você não deu nem tempo de se alegrar com o que você tem, você já está preocupado com o que o outro tem. Porque o orgulho é por definição competitivo, nós queremos nos comparar, então o seu ego o tempo todo está te comparando com alguém, e às vezes as pessoas vão ajudar isso, sua mãe, seu pai, seu amigo, vai te comparar com alguém, para que você viva nessa prisão, de se ver em perspectiva de outra pessoa. Esse é o ego humano, e ele também é frágil, porque toda pessoa inflada, a qualquer momento pode ser desinflada. Toda pessoa desinflada, toda pessoa que está passando por problemas de baixa autoestima, pode em algum momento ter tido sua autoestima extremamente elevada. A pessoa que sofre de complexo de inferioridade, ela está na mesma armadilha daquele que sofre de complexo de superioridade. Ambos podem variar entre os polos, dependendo da época da vida. Ou seja, não haverá solução para o ego humano, se ele for tentado, se a solução for vista de forma natural, porque se a solução para a baixa autoestima é a autoestima elevada, nós nunca ficaremos satisfeitos. Agora, qual é a visão transformada do eu? Como é que nós podemos olhar para nós mesmos de forma completamente diferente? Como o apóstolo Paulo se enxergava? Qual é a perspectiva do ego humano transformado que Paulo apresenta? Capítulo 4, a partir do verso 1 diz, portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Contudo, pouco me preocupa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, porque a minha consciência em nada me acusa, mas nem por isso sou inocente. O Senhor é quem me julga. Primeira coisa que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, eu sou servo do Senhor, e o que se espera de um servo administrador é que ele seja fiel. Paulo está dizendo, o que me motiva a fazer o que eu faço, não é ter um selo de aprovação no final. O que me motiva a fazer o que eu faço é porque o que se espera de um servo é que ele seja fiel. A primeira coisa que Paulo diz que a motivação dele fazer, a motivação da ação dele, não está em receber aplausos, não está em dizer, uau, você é incrível. A motivação de um servo de Deus é ser fiel ao seu dono. Então ele começa dizendo, não devemos esperar aplausos. Se fazemos, o fazemos porque somos fiéis. Mas depois ele vai dizer que ele não se preocupava com o julgamento. E a palavra julgamento traz a ideia de um veredito. Ele vai dizer assim, eu não me preocupo com o veredito. Eu não me preocupo com o que vocês pensam ao meu respeito. Eu não me preocupo com o julgamento de ninguém. A autovalorização de Paulo não estava na opinião dos outros, na opinião dos irmãos e na opinião dele mesmo. E você poderia dizer, todo bom conselheiro poderia dizer, esse é o ideal. Não se preocupe com o que os outros pensam. Afinal de contas, o que os outros pensam não importa. Se preocupe só com o que você pensa. E o apóstolo Paulo vai dizer, eu não me preocupo nem mesmo com o que eu penso. Eu não me preocupo com o que os outros pensam, e tampouco me importo com o que eu penso. E ele vai dizer no verso 4, que a consciência dele não acusava ele em nada, mas ele vai dizer, e nem por isso sou inocente.
Adolf Hitler poderia ter a consciência limpa depois de matar milhões de pessoas. Mas nem a consciência limpa dele não faz dele alguém inocente, como a sua consciência limpa não faz de você alguém inocente. Porque a nossa consciência é moldada pelo meio que estamos. No passado, o racismo era tratado com normalidade. Um racista do século XIX, ele não tinha consciência pesada. Mas quando a consciência foi sendo renovada, o mesmo descendente desse racista sabe que hoje não pode fazer isso porque é errado. Então a consciência é moldada pelo nível de entendimento que temos. O apóstolo Paulo vai dizer: eu não tenho a consciência pesada, mas isso pouco importa, porque não é ter a consciência limpa que faz de mim alguém inocente. Então ele está dizendo: eu não me importo com o que as pessoas pensam, eu não me importo com o que eu mesmo penso. Paulo não precisava dos cristãos de Coríntio para afirmar a sua identidade. Agora, onde é que Paulo buscava o seu senso de identidade? E aí Paulo vai nos levar para um lugar totalmente incomum. Você concorda comigo que o apóstolo Paulo é provavelmente dos 5, é o top 10 de líderes mais influentes de toda a história? Você concorda comigo? Um homem extremamente estável, um homem que em face da morte estava feliz, não reclamava, estava preso, estava agradecendo, estava apanhando, estava feliz. Ele disse que aprendeu a estar contente em toda e em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, está tudo bem. Olha o segredo que esse homem aprendeu. Ele não vivia amargurado, reclamando, não vivia depressivo, não vivia triste, vivia bem. Um homem que não se preocupava com nenhum aplauso, com nenhuma grandeza. Ele vai dizer assim: olha, eu que sou o menor dos apóstolos, mas fiz mais do que todos os outros. Olha a confiança desse homem. E quando Paulo diz que fez mais do que todos os outros, ele vai dizer: não eu, mas a graça. E ele vai dizer, a história vai dizer que Paulo não fez só mais do que os outros, no sentido de ser o primeiro do ranking. Paulo fez mais do que os outros, juntando todos os outros. Se você pegar os 12 apóstolos, juntar a obra que os 12 produziram, Paulo sozinho produziu mais que todos. Concorda comigo que ele era um homem muito confiante em falar isso? Mas olha o que ele escreve para Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele não diz dos quais eu era o pior. Ele está dizendo do qual eu sou o pior. Agora, como um homem que afirma ser o pior, consegue ser confiante? Nós não conseguimos, porque nós nos julgamos a nós mesmos. Se nós olharmos para os nossos pecados e percebemos o quão sujos somos, logo não teremos confiança. Se olharmos para as nossas falhas, logo nós não teremos coragem, não nos sentiremos dignos. Nós ensinamos aqui durante todos os meses, no dia da Santa Ceia, que nós temos que participar da ceia baseado na dignidade de Cristo, porque muitas pessoas vivem oscilando entre achar que podem participar da ceia porque tiveram uma semana, um mês incrível, ou que não podem porque se sentem completamente indignas de participar. Agora o apóstolo Paulo, o maior de todos os apóstolos, vai dizer: eu sou o maior dos pecadores, e ainda assim se mantém confiante naquilo que ele está fazendo. Como que o apóstolo Paulo consegue? Paulo não vincula os seus pecados à sua identidade. Paulo não associa as suas falhas à sua identidade, nem tampouco suas conquistas e suas performances. Ele vai dizer: eu não estou preocupado com o veredito. Nós vamos aprender semana que vem sobre com qual veredito Paulo estava preocupado. Qual era o veredito que apoiava a atitude de Paulo? Mas eu estou te mostrando que um ego transformado não está associando suas falhas e seu pecado à sua identidade. Nós somos diferentes, nós não conseguimos viver assim, nós não conseguimos nos desvencilhar de nossas falhas e de nossos erros. Paulo alcançou a verdadeira humildade. Mas a humildade que Paulo fala, ela é diferente da humildade que temos aprendido. A humildade que Paulo fala é de um ego que não chama mais atenção para si mesmo. A humildade que Paulo está falando é de um ego que não se mostra perceptível. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, no capítulo sobre orgulho, ele escreve o seguinte:
Depois que encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, não saímos da presença dela afirmando que se trata de alguém humilde. Pessoas assim nunca afirmam que são insignificantes. Quem vive dizendo isso é verdadeiramente obcecado por si próprio. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é o quanto esta pessoa se interessou por nós. Eu ouvi uma história de 2 líderes que trabalhavam numa empresa e os 2 tinham bom resultado. Os líderes, onde eles colocavam a mão, tudo dava certo. Mas eles eram muito diferentes um do outro, muito diferente. Um desses líderes era amado por todo mundo. E o outro líder era respeitado, alguns gostavam, outros não. Mas era diferente, não dava nem para criar uma base de liderança na empresa baseado nos 2, porque os 2 eram extremamente diferentes. Então chamaram um especialista em comportamento humano para passar um dia com cada um desses líderes para tentar traçar um perfil para que eles pudessem replicar na empresa. Então, aquele homem, especialista em comportamento humano, chegou, e o primeiro líder que ele passou o dia todo foi aquele líder que tinha muitos bons resultados, mas que as pessoas não gostavam tanto, nem todos, ele não era unânime no gosto das pessoas. Depois de passar esse dia inteiro com esse líder, então veio o resultado. O chefe da empresa chamou esse especialista e disse: e aí, o que você me diz a respeito desse líder? E ele disse: esse líder, ele é incrível. Eu nunca fiquei junto com alguém tão incrível como ele. Ele manja de todos os assuntos, ele fala bem. Ele é uma pessoa, olha, essa pessoa especialista em comportamento humano vai dizer assim: eu nunca estive diante de alguém tão incrível quanto ele. Hoje foi um dia maravilhoso para mim. O rapaz ficou confuso, né? Porque nem todo mundo gostava dele. Então se passou um dia, e no outro dia era o dia dele passar o dia com aquele outro líder que era amado, que também tinha muitos bons resultados. E ele passou o dia todo. Quando terminou o dia, o chefe falou: e aí, qual foi a sua impressão desse líder? E ele falou: eu nunca me senti tão importante como hoje. Eu me senti tão respeitado, eu me senti tão ouvido. Nunca alguém se interessou tanto por minhas histórias quanto ele. Essa é a humildade que vem do Evangelho. Uma pessoa verdadeiramente humilde, ela não está dizendo se ela é ruim, ou se ela é boa, ou se ela é maravilhosa, ou se ela é um fracasso. A pessoa verdadeira humilde, simplesmente, ela não está pensando em si, ela está pensando no outro. Hoje eu aprendi algo, ainda no livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que ele fala: alguém que se incomoda demais com o orgulho de outra pessoa é tão orgulhoso quanto ele. Porque uma pessoa verdadeiramente humilde, ela não está nem olhando para o orgulho do outro, ela está preocupado com o outro. Isso dá um soco na boca do nosso estômago, né? Porque a gente fala: eu não gosto de gente orgulhoso. Bem-vindo ao universo dos orgulhosos. A pessoa verdadeiramente humilde, ela não está tão preocupada, ela nem pensa mais de si, nem menos de si, ela só pensa menos em si. Uma pessoa humilde, verdadeiramente humilde, essa humildade que vem do Evangelho, ela tem um ego que não está inflado. Não se trata de uma autoestima elevada, nem de baixa autoestima. A humildade nada tem a ver com isso. Paulo se recusa a entrar nesse jogo. Ele deixa claro que nenhuma opção, nenhuma opinião, nem a dele, nem a dos outros, importa. A humildade verdadeira vem do autoesquecimento. É quando nós não prestamos atenção no ego, como não prestamos atenção num órgão que não está doendo. Agora o teste para nós é o seguinte: a pessoa que passou pelo autoesquecimento e alcançou a verdadeira humildade que provém do Evangelho, ela não sofre demasiadamente com as críticas. Na verdade, uma pessoa que se importa demais com as críticas, ela está dando muita atenção para o que os outros pensam dela. Quando uma pessoa sensível sofre com as críticas, alguém pode dizer assim: quem se importam com o que as pessoas pensam? E então alguém poderia dizer: eu não estou nem aí com o que as pessoas pensam. O que eu penso é importante, está tudo certo, eu não me preocupo. Ou seja, a única solução para o problema da baixa autoestima é o orgulho.
Tiramos uma pessoa do mal, da baixa autoestima, e então levamos ela para o lugar de orgulho. O orgulho é tão terrível, que o orgulho pode fazer você ser virtuoso. Você chega e diz, não, eu não estou cuidando da minha saúde esse ano. Mas esse ano eu vou cuidar da minha saúde. Cuidar da saúde é bom, sim ou não? Mas você pode inclusive cuidar da sua saúde por conta do orgulho, porque você quer estar bem com todo mundo. Você quer estar bem com o teu corpo, você quer mostrar para as pessoas o quão bonito e quão esforçado você é. O orgulho consegue fazer você fazer coisas boas. Só que o orgulho, quando a solução para algo é o orgulho, é como se você estivesse trocando uma gripe por um câncer. É como se você curasse um resfriado em troca de ter câncer em estado terminal. Quando você resolve o problema da baixa autoestima se orgulhando, você está trocando um mal por um mal ainda maior. E o nosso ego é extremamente complicado. Irmão, só para você ter uma ideia, vamos imaginar a cena assim, teve um evento aqui, todo mundo ajudou a fazer o evento. Lindo, fomos para o maior lugar da cidade, trouxemos 10 mil pessoas para o nosso evento. Aí a pessoa, o organizador, sobe na plataforma e diz assim, gente, eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo, mas eu queria citar o nome de algumas pessoas aqui que me ajudaram. Irmão, nessa hora todo mundo começa a dar um suador na mão. Ai, se você esqueceu o nome de alguém, por isso que é bom nem falar. Porque vira uma angústia, a pessoa está desesperada por notoriedade, ela pode não falar, e aí você fala assim, mas será que eu sou tão ruim? Não, é a condição natural do ego humano, ele está o tempo todo querendo chamar a atenção. E você precisa ter consciência disso. O caminho para a humildade passa pelo reconhecimento do orgulho. A pessoa que se esquece de si mesma e tem o ego satisfeito é totalmente diferente. Ela não se deixa abater pelas críticas, ela ouve e entende como oportunidade de mudança. Quanto mais entendemos o evangelho, mais queremos mudar. Uma pessoa que passou pelo auto-esquecimento, que tem o ego transformado, quando ela ouve uma crítica, ela não está associando a crítica à identidade dela, a identidade dela já está resolvida. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 12, verso 2, que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Salomão vai dizer em Provérbios que a luz do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, 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 até se tornar em dia perfeito. A tônica da vida cristã é a transformação. Uma pessoa que passou pelo autoesquecimento e adquiriu a humildade que provém do evangelho, quando ela escuta uma crítica, ela não fica destruída, porque ela não está associando a crítica à sua identidade, mas ela olha para a crítica como uma oportunidade de melhorar e ser transformado. Quanto mais entendemos isso, quanto mais entendemos a maravilha do evangelho, nós não devemos ter medo dos elogios, nem ter desespero por reconhecimento. Imagine você não ter medo de elogios e muito menos ficar preocupado por reconhecimento. Imagine ser uma pessoa que não fica se admirando, mas que também não tem repulsa de si mesmo. Imagine poder viver sem ter que obter o sucesso para ser feliz. Imagine ser medalha de prata e ainda assim ficar muito feliz. Irmão, você quer ver o ego na sua expressão mais clara, é você olhar para as crianças. Lá em casa eu tenho 3 irmãos, 3 pecadorzinhos que estão sendo transformados por Jesus. Irmãos, o Antônio, para você ter uma ideia, se ele jogar um jogo, o time dele ganhar, mas ele não ter feito um gol, ele sai triste. Olha o ego humano. Ele não consegue encontrar alegria nem se o time ganhar. E você acha que é só ele? É todos os 3. O Nicolas tem 2 anos, irmão. Se fala assim, vamos todo mundo comer, ele já aprendeu a falar, eu primeiro. Ele nem aprendeu a falar direito, mas ele já quer ser o primeiro. A criança, no seu exemplo mais claro, o ego está aflorado, ela está com o seu ego inflado, é sensível, já está sofrendo, já está angustiado. É por isso que criaram o tal da medalha de participação. Você tem o primeiro lugar de ouro, o segundo lugar de prata, o terceiro de bronze, o resto todo mundo com medalha de participação. Quem é que recebeu a medalha de participação além de mim aqui? Levanta a mão assim, irmão. Você sai lá, e ela é dourada, igual do primeiro lugar ainda. Não criaram uma quarta cor neutra.
O filho chega na casa para o pai e fala, tem a medalha. Aí o pai já olha atrás pela participação no evento. É porque o ego humano é assim, senão você acaba com uma festa e todo mundo está angustiado, porque só 3 ganhou. Irmãos, imagine a alegria de não precisar mais do reconhecimento. Imagine a alegria de você não estar preocupado se você ganhou ou não ganhou. Imagine a alegria de você poder viver a vida sem ser escravo desse ego que te destrói. Parece idealismo, não parece? Mas nós podemos alcançar isso se nós andarmos nos passos do apóstolo Paulo. O convite dessa mensagem é para que nós, primeiro, entendamos que não precisa ser assim. Jesus Cristo nos deu a possibilidade de sermos transformados. E que nós temos um caminho a seguir para que possamos viver livre desse aprisionamento que tem destruído todos nós, tirado a nossa alegria, tirado a nossa paz, para nos levar a viver em outro nível de felicidade na presença do Senhor. Você quer isso? Eu quero te convidar a ficar em pé. A verdadeira humildade que brota do Evangelho não é pensar mais de si mesmo como as culturas modernas e nem menos de mim mesmo como as culturas tradicionais, mas simplesmente conseguir pensar menos em você mesmo. Queria muito que você tirasse um tempo para falar com Deus agora. Talvez você tenha sofrido, talvez você tenha se sentido rejeitado e sua autoestima está lá embaixo. E talvez você tenha tentado se sentir melhor, talvez você tenha dito a si mesmo palavras de afirmação. Ou talvez você já foi muito orgulhoso e as pessoas tentaram te destruir, irmãos, porque é um ciclo vicioso. A pessoa se sente rejeitada, então ela se posiciona de forma arrogante, alguém vem, desinfla ela, coloca ela no lugar dela, e ela volta ao primeiro estágio, depois ela se reafirma, e ela fica num ciclo sem nunca conseguir se libertar. Mas em nome de Jesus, Jesus vai te libertar dessa briga infinita, e vai fazer você viver uma vida com a verdadeira humildade que brota do Evangelho. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Eu quero que você tenha o seu tempo de responder ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra. Nós vamos cantar agora, Senhor. Mas eu quero que o Senhor leve cada um dos irmãos que estão aqui a uma reflexão profunda sobre o problema do orgulho. Talvez a pessoa possa dizer, mas eu não sou orgulhoso porque eu me sinto tão ruim, eu me sinto tão mal, como posso eu ser orgulhoso, Senhor? Mas ela foi enganada a vida toda pensando que orgulho é só se sentir mais. Mas o orgulho é ficar pensando muito em si mesmo, é se achar o foco de tudo, é se ver no centro de todas as questões. Tudo gira em torno de nós, Senhor, isso é insuportável. Ajude-nos, Senhor, a colocar o eu para longe do centro, para que haja o bendito descanso no nosso ser. Nós queremos, Senhor, ser uma referência para a nossa cidade. Mas dentro da igreja, Senhor, é o lugar onde nós mais vemos os egos sendo inflados. As possibilidades são tão grandes. Quando cantamos, quando pregamos, quando ensinamos, quando lideramos. Ensina-nos, Senhor, a viver uma vida onde o que o outro desfruta de nós é o mais importante. Leve-nos, Senhor, a uma reflexão verdadeira. Infinita
amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Talvez você tenha passado muito tempo da sua vida tentando se resolver. Eu não sei qual é a sua história. Nós estamos aqui para te julgar, até mesmo porque isso é contra o que estamos aprendendo. O meu julgamento sobre você não deve ter nenhum tipo de peso, nem o julgamento de ninguém, nem o seu próprio, inclusive. Mas talvez você tenha vivido a vida toda se apertando, e você não consegue viver nem segundo os seus próprios padrões. A maioria das pessoas que nós aconselhamos não estão sofrendo por conta do julgamento das outras pessoas. Elas estão sofrendo porque elas julgam a si mesmas. Elas colocaram um nível altíssimo para elas mesmas e elas nunca conseguem alcançar. Mas quando baixam os níveis, elas também sofrem, porque elas acham que são pessoas com critérios baixos. É como se não tivesse escapatória. Para onde você for, você irá sofrer. Mas Jesus está te chamando hoje a uma consciência de que há um jeito, há uma forma de se livrar dessa dor e dessa angústia. E a forma de resolver isso não é se impondo. Porque eu posso dizer, não, você tem que se impor, você tem que ter uma nova atitude. A partir de agora, não aceite que as pessoas te coloquem para baixo. Você deve olhar para cima. Você é cabeça, não é cauda. Irmãos, isso é um engano. Você vai cair no mesmo problema de novo. O que você precisa é deixar Jesus curar o teu coração, para você se ver livre desse ciclo infinito. Eu gostaria muito de orar com você, para que você consiga descansar e ver o Senhor transformar o teu coração. Senhor, estão aqui os meus irmãos. Pai, muitos deles eu conheço pessoalmente, outros não. E eu sei, Senhor, que as pessoas sofrem. Elas se sentem rejeitadas, se sentem rejeitadas por sua família, se sentem rejeitadas pela sociedade. Depois elas chegam na igreja felizes, mas depois de um tempo elas também se sentem rejeitadas pela igreja. E Pai, parece que a rejeição as persegue. Onde elas vão, elas não se sentem amadas. Outras pessoas, elas estão vivendo algo oposto. Elas se sentem grandes no trabalho, se sentem grandes na família, se sentem grandes na igreja. Mas ambas, Senhor, ficam alternando de sofrimento, porque elas não conseguem descansar. O ego, ele é extremamente atarefado. Ele está sempre em busca de algo que possa lhe conferir valor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nessa noite com o teu Espírito e traga aquela cura no nosso ser, que nos dá descanso, que nos traz paz, a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, que só pode ser recebido por aqueles que compreendem o teu Evangelho, que sabem quão amados são e quanto eles são importantes para ti. Pai, que nesta noite nós possamos ser envolvidos por este amor. Nós cantamos que somos amados, nós cantamos agora que devemos diminuir e que o Senhor cresça, que nós não devemos aparecer, mas que isso não seja uma atitude de autocomiseração, mas uma atitude de quem reconhece que a alegria não está vinculada ao aparecer ou ser aplaudido, mas está em ser amado por ti. Vem sobre nós, Senhor, com essa consciência, e que todos nós possamos sair daqui se sentindo amados, não mais sendo afetados pelo que os outros pensam, e nem muito menos sendo afetados pelo auto-julgamento, mas que a tua paz governe o nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Você recebe isso? Se você recebe isso, dá uma forte salva de palmas ao Senhor. Em meio à sua salva de palmas, diga palavras de adoração a Ele, palavras que engrandeçam o nome daquele que te curou, aquele que transformou o teu ser, que te transformou por inteiro. Nós vamos encerrar essa reunião, mas antes de encerrar eu queria chamar os líderes a vir aqui à frente, porque nós vamos encerrar orando por você. Talvez você hoje entende que a palavra foi para você e que você precisa se libertar disso, mas você não consegue verbalizar. Irmãos,
só alguém transformado pelo Evangelho consegue se reconhecer orgulhoso. Porque eu já vi gente confessar que tem problema com pornografia, eu já vi gente confessar que tem problema com avareza, mas é muito difícil alguém dizer, eu sou orgulhoso. Porque o orgulho faz ela se sentir humilde. O orgulho é tão terrível que consegue fazer ele se sentir humilde. Mas hoje você foi tocado por uma palavra, e a Bíblia diz que a palavra é como espada de 2 gumes. Ela consegue penetrar onde nada mais consegue. Ela consegue discernir o intento do coração, mano. E hoje você foi atravessado pela palavra de Deus. E você, para viver a humildade que provém do Evangelho, você tem que começar reconhecendo-se orgulhoso e dizendo, Senhor, eu quero ser transformado, porque o meu ego chama muito atenção e eu quero viver livre disso. Então, se esse é o seu caso, não vá embora antes de vir aqui pedir ajuda, pedir oração. Os irmãos estão aqui para te servir. Amém? Senhor, obrigado por essa noite tão maravilhosa. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por esses irmãos tão maravilhosos que nós temos aqui. A cada domingo nós somos impactados com tua presença. Faz falta estar no meio desses irmãos. Senhor, que nessa semana nós possamos ver testemunhos de pessoas que foram tocadas por tua presença e elas nunca mais serão as mesmas, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Que ele cresça, que eu diminua.